Amém. Glória a Deus. Queria encorajar os pais, as mães, os avós a continuarem ensinando a palavra para os pequenos, encorajar eles a trazer um versículo no culto, que isso é muito importante. É a oportunidade, a ferramenta, vamos dizer assim, de você ter ali uma oportunidade de continuar trabalhando com seu filho a palavra de Deus ao longo da semana. Então, para que ele esteja aqui declarando uma palavra também sobre a igreja e que vocês tenham esse tempo juntos em casa, tá bom? Então, continue a preparar as crianças aí para esse tempo aqui, amém? Vamos para a palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 1, primeira carta a Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 18 e o 19. Primeiro Timóteo, capítulo 1, versículo 18. A palavra de Deus diz assim: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Amém? Até aí, feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, nós estamos na Tua presença, com o coração aberto, grato pela Tua presença no nosso meio, atuando entre nós. E agora, Senhor, nós te damos graça por essa palavra aberta aqui, disponível a nós nessa noite. E nós pedimos que o Senhor agora nos ensine a respeito dela, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, para que essa palavra caia nos nossos corações, ela prospere nas nossas vidas, e que hoje o Senhor nos ensine a seguir as Suas palavras com fidelidade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, uma verdade a respeito do nosso Deus é que o Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou imaginamos. Amém? Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Amém? Alguém aqui tem uma palavra de Deus ao seu respeito? Alguém carrega uma mensagem de Deus no seu coração? Alguém tem ouvido de Deus a sua palavra liberada? Tem alguém aqui nessa noite? Meu Deus, Deus tem falado, Deus tem emitido a sua palavra. E uma verdade a respeito da sua palavra é que está lá em Isaías 55:10, onde ele diz: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. O que Deus está nos dizendo é que quando Ele emite uma palavra, ela cumpre o propósito pelo qual ela foi liberada. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é fiel. Deus é fiel em todos os seus desígnios. Deus é fiel para sustentar e honrar aquilo que Ele tem dito para mim e para você. Amém? Existem as promessas de Deus sobre nós. Existem palavras liberadas
de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, meu irmão. Palavras que não foram ditas por homens, mas palavras que saíram da boca de Deus. Nós temos que crer nessas palavras e desejar essas promessas sobre nós. Existem as promessas de Deus que são emitidas sobre a terra, palavras liberadas sobre o mundo, e essas palavras nós podemos chamá-las de profecias. Profecia, quando muitas vezes nós ouvimos essa palavra, né? Profecia, alguém profetizou sobre a minha vida. Muitos podem confundir essa palavra dizendo que é uma adivinhação do futuro, que é alguém que vem e adivinha o que está por acontecer. Mas profecia é mais do que isso, queridos. Profecia é emitir, fazer conhecido o coração de Deus numa linguagem humana. Aquilo que está lá, contido no coração de Deus, a vontade de Deus sobre a terra, os desígnios do Senhor, sendo agora traduzidos numa linguagem humana, conhecida, fazendo nós, seres tão pequenos e limitados, ter a capacidade de ter uma revelação da vontade e o conhecimento de Deus. Por isso, quando nós olhamos na palavra de Deus, normalmente as profecias, né, os profetas do passado, quando eles tinham uma revelação de algo, uma visão que Deus dava a eles, eles falam assim: eu vi algo semelhante a isso. Eu vi um mar como se fosse ali parecido como um mar de vidro. Eu vi um trono glorioso e havia ali um arco-íris semelhante, parecido com a figura de um arco-íris de esmeralda. O que ele está tentando fazer? É traduzir aquela visão que ninguém tinha visto, uma visão que é tão difícil de descrever, e ele tentando ali de alguma forma, com o que ele tinha, algo parecido, tentar traduzir o que Deus estava revelando a ele. Profecia é traduzir o coração de Deus numa linguagem humana. Deus emite a sua palavra sobre nós. Existem palavras, promessas, profecias sobre a nossa história. São palavras que o eterno Deus emite num nível pessoal. São palavras que Deus pode vir e se revelar a mim e a você. É Deus comunicando a vontade dele para mim e para a sua vida. São essas profecias, essa linguagem, né, traduzindo a vontade de Deus para a sua vida, num nível muito íntimo e pessoal, para a sua história. São palavras que Deus emite para nos alinhar, para nos aproximar dos propósitos dele para a nossa existência. São palavras que Deus emite para nos levar a sermos despertos à vocação que Ele nos concedeu, aquilo que Ele quer que a nós, cada um de nós, na sua existência pessoal, construa e faça para Ele. São palavras que nos aproximam da vontade de Deus para a nossa existência. Então, Deus continua falando. Deus continua se revelando. Deus continua falando de forma íntima e pessoal. Deus continua comunicando a sua vontade para mim e para você, querido. Existe também palavras que o Senhor, promessas que o Senhor deixou aqui nesse santo livro. Nesse livro que nós cremos ser a palavra de Deus revelada, a vontade de Deus manifesta. Aqui existe também promessas. Aqui existe a vontade de Deus comunicada para esse mundo. Aqui está as promessas que foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Palavra imutável, palavra inegociável. Sabe, se Deus ainda, se
por um acaso, e eu duvido muito, se Deus não tem comunicado a sua vontade de nível pessoal para você, aqui existe promessas suficientes para nos sustentar ao longo de toda a nossa vida. Aqui estão as promessas de Deus que são suficientes para ser esse combustível, para ser esse alvo para toda a nossa existência. Aqui estão as palavras de Deus onde nós podemos nos apegar a ela e conduzir toda a nossa jornada seguindo a direção que elas apontam. Aqui está a vontade de Deus manifesta. Palavras de Deus emitidas ao mundo. O que eu estou querendo dizer, queridos, é que Deus continua falando. Deus já deixou a sua vontade manifesta e Ele continua revelando dia após dia. E nós, quando entramos no ambiente da presença de Deus, nós, quando entramos no ambiente da manifestação do Senhor, quando nós nos reunimos em seu nome, um desejo tem que estar no nosso coração: é Deus, eu quero ouvir a tua palavra. Deus, eu quero conhecer a tua vontade, o que o Senhor está falando nesse tempo. Deus, o que o Senhor está falando nesse culto. Querido, não se engane, mas desde o primeiro momento que nós iniciamos esse culto, é através de uma palavra aberta para iniciarmos o culto, é através das canções, é através de uma oração do irmão, é através de um cumprimentar do seu amigo, é através da criação de Deus. Em todo tempo Deus está se revelando, em todo tempo Deus está comunicando. Mas nós temos que pedir: Deus, me dê ouvidos para ouvir. Estar com os ouvidos atentos, buscando discernir o que o Senhor está falando. Aqui existe promessas nesse livro, que Deus continua se revelando e vai se revelar nessa terra. Aqui existem promessas de Deus, que Deus nos dará uma vida e vida eterna. Aqui existe promessa de Deus que não haverá mais dor, não haverá mais lamento, não haverá mais tristeza, não haverá mais pecado, não haverá mais escravidão, mas um reino de vida e vida em abundância. As promessas de Deus são suficientes para manter e sustentar a nossa existência. Amém? Se Deus é fiel e poderoso para cumprir tudo o que prometeu ao seu povo, eu queria perguntar nessa noite para você: qual é o nosso papel diante das suas promessas? Qual que deve ser o nosso posicionamento diante das palavras de Deus? Acho que nós já entendemos que Deus continua falando, amém? Que Deus faz promessas, libera suas profecias em níveis pessoais e em níveis para todo o seu povo. Mas qual que é o nosso posicionamento diante dessas promessas? Qual que é a nossa participação no seu cumprimento? Será que nós temos que fazer algo? Ou nós temos que simplesmente esperar acontecer? Qual que é o nosso papel nisso? No texto aqui que nós lemos, Paulo está escrevendo uma carta ao seu discípulo na fé, ao seu amado filho na fé, Timóteo. Paulo havia deixado ali Timóteo na cidade de Éfeso, liderando, pastoreando aquela igreja, e Paulo tinha ido para Macedônia. E aí ele escreve essa carta aqui, instruindo Timóteo de como ele deveria liderar aquela igreja. Quais deveriam ser os seus posicionamentos diante da igreja. Porque era aquele negócio, né? Até então Timóteo estava andando com Paulo, sobre a orientação, supervisão de Paulo, do apóstolo Paulo. Mas chegou uma hora, Paulo vai para Macedônia e ele está sozinho agora, com a igreja, tendo que pastorear. Então Paulo começa essa carta, lembrando Timóteo a respeito do evangelho que transformou a vida de Paulo e transformou a vida de Timóteo.
E ele então passa ali pela verdade do Evangelho, da suficiência de Cristo. E aí, nesse momento aqui, em seguida, ele vem lembrar Timóteo a respeito das profecias que haviam sido liberadas sobre ele, das palavras de Deus a respeito de Timóteo, dos pensamentos de Deus a respeito daquele jovem, a vontade de Deus para aquela vida. Paulo lembra Timóteo do seguinte fato: Timóteo, Deus revelou a vontade dele para a sua vida. Você precisa se lembrar disso, Timóteo. No versículo 18 diz aí: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas ao seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. O que Paulo está dizendo: olha, Timóteo, todas as instruções que eu estou te dando, todas as instruções que eu vou dar agora, é baseada numa coisa: na vontade de Deus para a sua vida. O que vai sustentar todas as tuas escolhas, todas as tuas decisões, tudo o que você tem que fazer, é o que Deus falou ao teu respeito. Esse é o parâmetro para tudo aquilo que você vai fazer aí em Éfeso, Timóteo. Lembre-se das profecias que já foram proferidas ao teu respeito. Qual que é teu papel, Timóteo, diante das palavras que Deus já disse a teu respeito? Seguir essas promessas. Conduzir as suas ações, suas escolhas, a partir da vontade de Deus. Olha o que ele fala: segundo as profecias já proferidas ao seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Esse também é o nosso papel, meu irmão, minha irmã. Esse também é o nosso posicionamento diante das palavras de Deus. É seguir as promessas do Senhor. É nos apegar a respeito de tudo que o Senhor tem falado ao nosso respeito. Seguir essas promessas até que elas se cumpram nas nossas vidas. Nós temos que caminhar pela fé, na direção que somente o Senhor está vendo naquela hora. Quando Deus emite a sua palavra ao meu respeito, ao seu respeito, minha irmã, Ele está dizendo de algo que nós ainda não podemos ver. E nós temos que seguir, entrar nesse caminho de fé e confiar que o Senhor vê além do que nós vemos, que o Senhor conhece o que nós não conhecemos, que o Senhor pode aquilo que nós não podemos. Entre a palavra liberada e o seu cumprimento, existem passos de fé, de obediência e fé, para que nós possamos combater o bom combate até cumprir a carreira. Entre as palavras de Deus liberadas sobre as nossas vidas, existe um caminhar de fé diário, seguindo a direção que o Senhor tem nos dado. É necessário ter a ousadia de caminhar em direção ao desconhecido. É necessário entrar num caminho no deserto, crendo que do outro lado desse deserto existe uma terra que emana leite e mel. É necessário ousadia para bater o cajado no mar e ter a fé que Ele vai abrir, nós vamos atravessar por Ele. É necessário ter ousadia para pôr o pé para fora do barco e pisar na água e crer que nós não vamos afundar naquele mar. É necessário colocar esse pé para fora do barco, querido. É necessário caminhar pela fé, crendo na direção que Deus tem nos dado, seguir a palavra do Senhor. Siga as profecias liberadas ao teu respeito. Siga as profecias. Se apegue às promessas do Senhor. É dia de nós nos perguntarmos: o que eu preciso fazer para me aproximar mais da promessa que Deus já me concedeu? O que eu preciso fazer?
Talvez, exemplo assim, muito simples, mas para você entender, é prático o negócio. Talvez o Senhor te chamou para cantar e ministrar aqui nesse altar. O que você precisa fazer de modo prático para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida? Talvez é entrar numa aula de canto e aprender a cantar. Aprender a tocar um instrumento. Talvez o Senhor te chamou para abrir negócios, empresas, para a glória do nome dEle. O que você tem que fazer para te aproximar dessa promessa? Quais são os passos que você tem que dar? Qual é o deserto que você tem que entrar? Qual é o mar que você tem que pisar? Nós precisamos seguir as promessas de Deus. A promessa de Deus liberada é um apontamento da direção que Deus quer nos levar. O que é necessário para nós seguirmos as profecias? Eu queria te falar de duas coisas que é necessário, que está aí nesse texto, que Deus nos ensina para que nós possamos seguir as profecias, a vontade de Deus já liberada sobre as nossas vidas. A primeira coisa que eu aprendo e que é necessário para eu dar esse passo, para eu seguir a promessa de Deus até eu ver ela cumprir na minha vida. A primeira coisa é manter a confiança na fidelidade de Deus. Olha o que ele diz aí para Timóteo, versículo 18: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas ao seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé. Olha, Timóteo, você vai seguir as profecias de Deus, você vai combater o bom combate, e uma coisa é necessária para você fazer isso: manter a fé, manter a confiança, manter-se apegado à fidelidade de Deus. Hebreus 11:1, aquele versículo muito famoso diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Em algumas versões vai dizer a firme convicção daquilo que não conseguimos ver. A firme convicção daquilo que eu não consigo enxergar. Mas como que eu posso ter convicção a respeito de algo que eu não estou vendo? E eu queria te lembrar que o nível da nossa convicção não está na capacidade de ver ou não, mas é a capacidade de confiar naquele que está falando que tem algo lá para ser visto. A nossa confiança está quando nós decidimos ali nos apegar na fidelidade daquele que está apontando a direção. Manter a fé, ela é abastecida, ela é nutrida pelo nível de conhecimento que eu tenho a respeito daquele que está dizendo. Eu confio naquele que eu conheço. Então, se nós estamos falando aqui que para eu seguir a promessa de Deus a respeito da minha vida, eu tenho que manter a confiança, a fé na fidelidade de Deus. Eu tenho que conhecer que esse Deus é fiel. A manutenção da fé está no conhecimento de quem Deus é. Porque na medida que eu caminho com Ele, vou convivendo, vou conhecendo, eu vou tendo mais revelação do seu caráter, da sua fidelidade, do seu amor. E eu vou falando, esse Deus é digno de ser confiado. Esse Deus é digno de ser seguido. Eu posso entregar a minha jornada, a minha história nas mãos dele. A única forma de seguirmos as promessas de Deus é diariamente nos lembrar do caráter de quem nos prometeu. Deus não é homem para mentir.
Salmo 33, 4, foi o salmo que nós abrimos esse culto, diz o seguinte: pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Quando nós recebemos uma direção de Deus, essa verdade tem que estar aqui queimando no nosso coração. A palavra de Deus é verdadeira. Ele é fiel em tudo que faz. Por isso eu posso continuar confiando nele. Eu posso continuar caminhando nessa direção. Mesmo que as circunstâncias estão apontando ao contrário. Mesmo que todas as circunstâncias estão adversas a esse caminho. Eu vou perseverar. Porque aquele que falou é fiel para cumprir. Aquele que liberou a palavra não volta vazia, pois ela cumpre o propósito pelo qual ela foi liberada. Deus é fiel em tudo o que faz. Deus não altera o seu caráter, Deus não altera a sua justiça, Ele permanece fiel em todo tempo. Segundo Timóteo 2,13, Paulo vai dizer a Timóteo, ele fala, olha, se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus não nega quem Ele é fiel, justo e verdadeiro. Por isso, se nós queremos seguir as promessas de Deus, nós temos que continuar confiando na fidelidade desse Deus. Continuar crendo que Ele não muda, que Ele não altera, que Ele é o mesmo Deus que falou, e se Ele falou, Ele vai cumprir o que prometeu. Nós precisamos nos apegar nessa verdade, queridos, seguir os seus passos diariamente, nos apegar a quem Ele é. E aí nós vamos acessar a palavra de Deus, as promessas dEle, a realidade da sua promessa. Por isso, continua confiando em quem falou. Amém? Continua crendo. Ele é fiel. Ele não brinca com os nossos sentimentos, com os nossos corações. Ele não nos engana. Ele não deixa envergonhado aquele que deposita sua confiança nele. Pelo contrário, a promessa é que as forças daquele que esperam nele são renovadas dia após dia. Ele é fiel, amém? O segundo passo para nós seguirmos as promessas de Deus, para nós continuarmos caminhando em direção ao que Ele nos prometeu, é que nós devemos também manter a nossa fidelidade a Deus. Nós temos que confiar na fidelidade do Senhor e manter a nossa fidelidade a Ele. Paulo continua aí dizendo a Timóteo, olha, você deve seguir as profecias, combatendo o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Mantenha a boa consciência, que muitos, alguns já rejeitaram e naufragaram na fé. Paulo estava dizendo, olha, Timóteo, mantenha a sua boa consciência, a sua fé diante de Deus, porque aqueles que não manteram, não alcançaram o destino, mas naufragaram no meio do percurso. Para nós seguirmos as promessas de Deus, nós temos que continuar confiando nele, mas também manter-nos fiéis a Ele. Sabe, Deus é fiel. E Ele não quebra a sua aliança com o seu povo. Deus não quebra as suas promessas, mas o seu povo é infiel e capaz de quebrar a sua aliança com o Senhor. E se nós quebramos a nossa aliança com Deus, se nós nos apresentamos infiéis diante do Senhor, nós estamos saindo de um caminho de bênção, saindo da direção que Ele nos deu, e nós não conseguimos alcançar as promessas que Ele libera sobre as nossas vidas. A nossa infidelidade pode nos levar a um caminho muito distante do acesso às promessas de Deus. É entrar numa rota contrária à vontade do Senhor. Por isso Paulo está aqui ensinando ao seu discípulo Timóteo. Olha, é necessário que você mantenha a fé e mantenha a boa consciência diante de Deus. A boa consciência diante de Deus
é aquela que nos é dada no dia que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. No dia que nós entendemos que Ele nos lavou, que Ele nos redimiu, que Ele nos purificou de todos os nossos pecados. É tudo que nós celebramos no culto da semana passada, lembra? Você lembra ainda ou não? É a obra de Cristo na tua vida. É o lavar regenerador do sangue de Cristo Jesus. É quebrada toda a inimizade diante de Deus e dizer, eu já não sou mais inimigo de Deus, mas agora eu estou em plena comunhão com o Senhor, como está ali em Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. É como está ali em Gálatas 2:20, esse viver que agora tem na carne, já não vivo para mim mesmo, mas vivo para Cristo, é Cristo que vive em mim. Essa comunhão plena, essa boa consciência é que é nos dada quando Deus diz, eu te amo, eu te aceito, eu te perdoo. Eu já não sou mais inimigo de Deus. É eu dizer, eu vou viver para Cristo. Eu vou seguir a vontade de Deus. Eu vou negar a mim mesmo, as minhas paixões, a minha vontade. E vou seguir a direção do Espírito Santo de Deus. Essa é a boa consciência. É ter a mente de Cristo. É ter a mentalidade renovada para acessar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que Paulo está dizendo é que alguns, naquela época, rejeitaram essa boa consciência. Decidiram seguir as suas próprias vontades. Aceitaram ensinos falsos, mentirosos. Ele até, nós não lemos aí, mas no versículo 20, aí, se eu não estiver enganado, ele vai citar, né, Himeneu e Fileto. Acho que é esses os nomes mesmo. E ele fala, olha, esses aí rejeitaram a boa consciência. Lá em 2 Timóteo, ele vai dizer, esses homens se apegaram a falsos ensinos, estão dizendo que a ressurreição já veio. Abandonaram a fé, se apegaram a enganos, a maldade, a imoralidade. Homens e mulheres que abandonam a boa consciência, a direção que Deus nos dá, não vai alcançar o destino que Deus tem para eles. Não vai alcançar suas promessas, vai naufragar no meio do caminho. Caminhar em obediência a Deus nos mantém na estrada que nos leva as suas promessas. Obedeça o Senhor. Mantenha uma boa consciência diante de Deus. Não apresente reprovado diante do teu Deus. Mas se mantenha fiel a Ele. E Ele vai te sustentar nessa jornada. Ele vai te conduzir por um caminho que acessa as promessas de Deus para a tua história. A vontade que Ele tem para a tua vida. Os propósitos de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa. Ela é perfeita, ela é agradável, querido. Nossa fidelidade a Deus está ligada ao quanto nos mantemos convictos de que Ele é o melhor para nós. Porque o que Himeneu e Fileto estavam fazendo era dizer, esse Deus não é suficiente. Deus não é isso tudo. Eu sei o que é melhor para mim. Esse Deus não é tão confiável assim. Então eu não preciso ser confiável a Ele. Para nós acessarmos as promessas de Deus, nós temos que mantermos fiéis a Ele. E confiando que Ele é fiel a nós. Toda a nossa desobediência está ligada a uma desconfiança de quem Deus é. Por isso, a boa consciência diante de Deus é permanecer crendo de que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E aí o Senhor Jesus diz assim, que aqueles que perseveram
nesse entendimento, perseveram nessa direção, esses vão receber a salvação. Mateus 24:10 vai dizer que no tempo final, o tempo dos últimos dias, muitos vão se escandalizar. Mateus 24:10. Trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A vida com o Senhor é uma vida de perseverança, querido. Tem os dias sim, tem uns dias que nós queremos desistir, tem uns dias que nós queremos abandonar a jornada, tem uns dias que nós queremos retroceder, mas a vida com Cristo é uma vida de perseverança, é dizer nesse dia: Deus, hoje eu escolho caminhar mais um pouco, eu continuo a dar mais um passo em direção à Tua promessa, eu escolho permanecer fiel ao Senhor, eu não abro mão de Te seguir, Jesus, eu não estou entendendo todas as circunstâncias, eu não estou entendendo as palavras que o Senhor está dizendo, parece que não está fazendo muito sentido, mas uma coisa eu sei, que o Senhor é fiel, e eu posso confiar em Ti, saber que as Suas promessas vão se cumprir no tempo oportuno, então eu persevero, sendo fiel ao Senhor, tendo uma vida que glorifica o Teu nome, obedecendo a Tua vontade, negando as minhas, até o dia que as Tuas promessas vão se cumprir sobre a minha vida. Vida com Deus não é brincadeira, querido. É uma vida de perseverança e resolução. As mulheres que me desculpe o exemplo agora. Vida com Deus é para homem. Homem de fato. Com culhão. Quem entendeu? Não é para menino, não é para criança. É sério, é resolução de vida. É tomar um caminho, ouvir de Deus e seguir, sabendo que Ele é fiel para cumprir. É quando tudo diz que não, eu escolho perseverar, até ver o sim de Deus sobre a minha vida. Quem perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar até o fim vai ver as promessas de Deus se cumprindo. Ou não foi Deus que te falou? Porque quando Ele diz, Ele cumpre. Então nós deveríamos estar mais preocupados em discernir a voz do Senhor, do que se vai se cumprir ou não. Porque quando Ele fala, Ele cumpre. Deus sustenta o que Ele tem liberado. Tem uma conduta aprovada diante do Senhor, amém? Queridos, Deus tem promessas lindas para as nossas vidas. Tem promessas lindas para a sua história. Para cada um que está aqui nessa noite, cada um que vai ouvir essa mensagem, Deus tem promessas lindas para você. Deus tem propósitos de vida. Deus tem pensamentos de amor, de esperança. Deus tem uma jornada maravilhosa para te dar. Deus tem promessas lindas para o seu povo e para cada ovelha do seu rebanho. Não se deixe enganar por vozes estranhas, por palavras que parecem doces ao ouvir, afagos aos nossos ouvidos, mas que o final é morte e engano. Se apegue nas promessas do Senhor, se apegue no que Deus tem dito. Vai para esse livro e descubra o coração do Deus que nós servimos, e você vai ver que é um Deus de amor, é um Deus de bondade, é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, é um Deus fiel, é um Deus que é digno de você entregar toda a sua jornada a Ele. Vai, se apegue a Ele, fala: Senhor, eu quero ouvir as Tuas palavras, eu quero comer delas.
Eu quero ser nutrido dessas palavras, dos teus pensamentos ao meu respeito. Esses pensamentos que são muito mais elevados do que os meus. Caminhos bons, caminhos altos, caminhos que nos conduzem a uma vida eterna. Deus tem promessas lindas para o seu povo. E o nosso papel diante dessas promessas hoje é nos apegar e continuar confiando na fidelidade desse que falou. E essa confiança nos leva a caminhar em fidelidade com Ele, não querendo desagradá-lo, mas honrá-lo. Não querendo outra direção a não ser a dele. Não querendo estar em outro lugar a não ser o lugar que Ele está. O nosso Senhor, Ele veio nessa terra nos mostrar um caminho que nos leva até o Pai. O cumprimento das promessas de Deus, o nosso Senhor veio fazer isso. Ele cumpriu e irá cumprir todas as promessas. O Senhor Jesus veio nos ensinar um caminho de fidelidade. A fidelidade de Deus cumprindo as suas promessas e a fidelidade de um filho cumprindo a vontade do Pai. Tanto que Ele pôde dizer, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. O Senhor Jesus veio nos apontar um caminho que nos leva às promessas de Deus. E aí Ele pôde dizer a respeito dele mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se nós queremos nos apegar à fidelidade de Deus e confiar, nós devemos olhar para Cristo. Ter Cristo nas nossas vidas. Se nós queremos acessar as promessas de Deus, nós devemos nos entregar a Cristo e viver para a glória de Cristo. Confiando em Cristo e sendo fiéis a Cristo. Amém?